Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade na nossa programação, né? Fazendo aqui os debates, aí trazendo as novidades aí das categorias, dos trabalhadores, né? E fazer os debates que aqueles que estão aí na luta, né? Precisam fazer aí frente a esse momento tão complicado que nós estamos vivendo. E hoje aqui meu convidado é o Wagner Gomes, ele que é do Cinti Entregas aí de Guarulhos. A gente vai bater um papo aí como tá, anda as coisas aí na categoria. Então, sem muita demora, tudo bem, Wagner? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Bom dia, meu companheiro Guilherme. Eu sou o Wagner Gomes, sou presidente do Cine Entrega, que é o Sindicato dos Condutores de Entrega a Domicílio de Mercado, Supermercado, Hipermercado e Atacadista, nos municípios de Guarulhos, Arujá, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz, Suzano, Mariporã, Mogi das Cruzes. Maravilha. Ô, Wagner, a primeira pergunta que eu faço para você, né? A gente sabe que, embora hoje a pandemia está controlada aí por conta da vacina, né? A gente passou aí por maus bocados, né? Digamos assim. Como que a categoria reagiu a esse momento aí tão difícil que o mundo, né, passou? Na verdade, Guilherme e internauta, a pandemia também nos afetou, e nos afetou muito, né? Nós tivemos uma perda de clientela de cerca de 30%, né? O que aconteceu? Além da pandemia, tem a questão da crise econômica, a questão do desemprego, né? Nós estamos no Brasil aí aproximadamente, direto e indiretamente, cerca de 30 milhões de brasileiros desempregados. Nós estamos aí cerca de 19 milhões de pessoas na fila do osso, passando fome. E 100 milhões come hoje e não sabe se come amanhã. O Brasil está um Brasil sem esperança. E na época da pandemia, a gente também foi afetado porque os maridos passaram a ficar em casa por conta do lockdown e passaram a fazer compra com suas esposas e um carro fazer compra. E aí não solicitavam o nosso serviço, né? E aí a nossa base também terminou sendo um pouco atingida pelos aplicativos, né? E também pelos clandestinos, né? Então nós tivemos uma perca significativa na época da pandemia, né? Onde a gente teve que reorganizar, retabelar todo o nosso preço e repensar, porque a nossa clientela é uma clientela de categoria D e E, são pessoas que moram na periferia, moram em favelas, em cortiço, pessoas que moram em locais de difícil acesso, que muitas vezes o aplicativo não quer ir, porque a rua não é pavimentada, tem buraco, né? E a gente faz todo esse serviço, né? Mas a gente foi afetado também, sim. Sim, ô Wagner, você falou aí dos aplicativos aí, né, o iFood, outros aplicativos. Qual que é a relação que vocês têm com os trabalhadores desses aplicativos, né? Porque, assim, na pandemia também teve paralisação desses trabalhadores, né? Teve, né, o famoso break, né, como eles próprios chamavam, e sem uma organização, digamos assim, sindical, né, por trás. Qual que é a relação que vocês têm, né, com esses trabalhadores? E não está na hora de passar a ter algum contato? Sim, a gente tem uma relação muito boa com o Sindicato dos Aplicativos do Estado de São Paulo, que representa aproximadamente cerca de 150 mil trabalhadores, melhor falando. Até quero mandar um abraço para o Leandro, que é presidente desse sindicato, né? Nós entendemos que os trabalhadores autônomos no Brasil são todos marginalizados pelo poder público federal, estadual e municipal. Nós somos categoria que a gente não é reconhecido pela CLT, a gente não tem um seguro, a gente não tem, se eventualmente se envolver em acidente, a gente não tem uma garantia, os nossos clientes não têm uma garantia. Na verdade, os gestores públicos, prefeitos, governadores e presidente, eles têm que pensar em criar políticas públicas para essas categorias, porque essas categorias existem e têm um papel fundamental, e provou isso na pandemia, né? Porque muitas pessoas dependeu de nós, né? A nossa categoria não tem ainda um aplicativo, né? A nossa categoria é uma categoria em torno aproximadamente de 4 mil trabalhadores,
nós estamos desenvolvendo, até com o Leandro, um software, um aplicativo que vai nos proporcionar a gente pegar a dona de casa em casa, trazer para o mercado, levar de volta. E as viagens, nós não vamos ficar batendo mais lata. Após fazer uma entrega, a gente pode pegar alguém que necessita e vá solicitar. É uma espécie de Uber Compra, né? A gente está desenvolvendo isso, que vai ser mais uma ferramenta que vai incrementar a receita da nossa categoria e, ao mesmo tempo, nós vamos oferecer para a clientela esse canal, porque o que acontece? Os empresários do setor alimentício, eles têm a cabecinha muito fechada, eles querem vender, mas eles não se preocupam da porta para fora. Da porta para fora, o cliente que se vire de que forma ele vai levar essas compras, né? E teria que se preocupar, porque é importante garantir, né, a locomoção até a residência da pessoa, né? Digamos que a pessoa vai fazer uma compra, uma dona de casa sai do mercado 10 horas da noite e ela não encontra um aplicativo, um táxi, uma entrega rápida para ir levar. Com certeza ela não vai retornar mais nesse mercado, porque esse mercado não dá nenhuma condição necessária para fazer esse translaudo, entendeu? Certo. Você falou aí que os trabalhos a situação dos trabalhadores autônomos, né, que são bastante complicada, né, por estarem fora aí da CLT. Em relação a isso, o que o sindicato reivindica? Qual que é a pauta? Olha, a nossa categoria ela nasceu em 1990, no auge do plano do governo Collor, né? Naquela crise econômica a gente nasceu, né? Então, naquela época, as donas de casa iam para os mercados fazer compra e teria que receber a compra imediatamente. Então, naquela época, tinha caminhões que levavam, só que esses caminhões demorariam de 4 a 6 horas para fazer a entrega, né? Só que elas precisariam receber, porque já estava faltando as coisas dentro de casa, né? Então, algumas levavam num carrinho, outras levavam na mão. Foi daí que o nosso companheiro percebeu que poderia se organizar e oferecer o serviço. E começaram a oferecer esse serviço de entrega VIP, né? Chamado de entrega VIP. Alguns companheiros desempregados, outros aposentados, né? Esse serviço ele é forte no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro e na Bahia e em Minas. Nos outros estados, nem tanto, né? Então, a gente nasceu nessa época. A categoria nasceu primeiro, né? Depois, em 2007, a gente criou o sindicato, né? Em 2014, a gente conseguiu aprovar um projeto de lei, que é a Lei 7411/2015, na gestão do prefeito Almeida, do PT, aqui em Guarulhos, né? E nós conseguimos, na gestão do atual prefeito, a gente conseguiu regulamentar, através do decreto 36036, né? Quando a gente ia licitar para quê? Para organizar a categoria, saber se o cara morador de Guarulhos, se o cara exerce atividade remunerada, né? Se o cara está com todas as certidões em ordem, né? Porque tudo isso no processo de licitação tem que constar. Aí a gente deparou com a pandemia, aí teve que suspender, né? Na lei também, né? A lei também ela criou um empecilho que ela determinava que os nossos carros teriam que ser carro de carga mista, né? De carga mista. E aí isso terminou passando, né? A gente até desenvolveu um projeto aí com a GM, né? De um carro adaptado, um Onix, né? Foi aprovado em Assembleia, passou por uma adaptação, aprovou o carro pela Prefeitura, aprovou no Denatran, né? Quando a gente foi para a linha de financiamento da compra dos carros, né? Que seria cerca de 180 carros, a gente conseguiu uma linha de crédito de 7 milhões no Viva Bank, que é um banco de capital espanhol, capital italiano, né? Quando estava finalizando esse empréstimo, a gente teve uma negativa, porque esses carros iriam sair carro de passeio e esses carros iriam transformar em carro de carga mista, né? E aí eles não aceitaram financiar o projeto, né? Aí, com a pandemia, cresceu o movimento dentro da categoria que não era interessante. Nós entendemos que não era interessante tocar esse projeto e nós estamos reivindicando hoje do poder público a manutenção dos atuais carros. Porque o que acontece? As pessoas de baixa renda, quando elas vão fazer compra no mercado, geralmente vai o marido, vai a esposa e vai uma ou duas crianças. Entendeu? Então, eles fazem as compras e eles vão com a compra dentro do carro. Então, se você coloca um carro adaptado, você vai inibir isso. E aí a gente vai perder cliente para o Uber, né? E para nós isso não é interessante.
A gente tem que pensar na sobrevivência da categoria, entendeu? Mas é o único município no Brasil que já tem uma lei, tem um decreto, tem uma portaria, é Guarulhos. E nós estamos querendo finalizar esse projeto aqui em Guarulhos, que é para a gente levar para a região do Alto Tietê e, consequentemente, levar isso para o estado de São Paulo. Ô, Wagner, você fala aí das dificuldades que vocês têm que enfrentar em relação à concorrência ao Uber e também também a gente pode incluir aqui o iFood, né? A pergunta que eu faço para você, Wagner, é como lidar com essa concorrência, né? Porque eles são, né, grandes, né? Não sei se pode se chamar de monopólios, né? Mas são fortes, né? Dentro aí do mercado, né? Como lidar com essa concorrência e não ser engolido? Na verdade, para nós, que a gente já tem uma relação de confiabilidade, de respeito com a nossa clientela, né, a gente vai ter que se modernizar, né? A gente vai ter que implantar o aplicativo, é o que eu sempre falo para os nossos companheiros, né? Pontualidade, respeito, né? Bom dia, boa tarde, né? Muitas vezes tem situações que a dona de casa ela se empolga, né? Que isso é natural das mulheres, né? Compra muita coisa e aí não sobra o dinheiro suficiente para pagar a passagem, né? Aí, muitas vezes, o valor do frete é R$ 15, só que ela só tem 13, né? Eu termino orientando os companheiros que aceite, porque é uma clientela fiel, ela pode pagar na próxima conta, sem problema nenhum. Né? Essa ideia do aplicativo que a gente está desenvolvendo, que chamará App Entrega 7, né? Porque a gente trabalha 7 dias na semana, né? A gente quer divulgar sem custo nenhum para os mercados, para a rede de mercado, a gente quer divulgar a tabela de preço, né? As promoções do dia, né? Porque a dona de casa vai lá e ela consulta, pelo próprio aplicativo, ela consulta como é que está a tabela de preço, né? De determinado mercado, e ela vai solicitar a corrida para esse determinado mercado, né? A gente entende que só a partir daí que a gente se consegue se consolidar, se ficar dentro do carro, lendo um jornalzinho ou ouvindo uma rádio, imaginando que o cliente vai lá chegar, a gente tende a perder a clientela. Porque o que acontece? As donas de casa, elas querem comodidade, elas querem rapidez. Né? Então, elas estão terminando de pagar a compra no caixa, já está solicitando imediatamente o aplicativo, entendeu? Perfeito, Wagner. E também existe uma preocupação aí de vocês, né? Porventura, alguns supermercados estarem, né, solicitando o serviço do iFood ou do Uber para entrega de compras, porque o iFood e o Uber fazem essa entrega, né? Eles fazem essa entrega também. Tem alguns mercados que têm a entrega online, que a gente não está ainda inserido nesse contexto, né? Porque a ideia nossa é realmente estar inserido nesse contexto, porque nós estamos desenvolvendo, além da gente, com muito trabalho, ter aprovado a lei, o decreto, a portaria, nós estamos com 2 projetos na Câmara Municipal, que é a alteração da lei para permanecer os atuais carros, né? Que é esses 2 projetos foi encabeçado aí pelo companheiro Edmilson, quero mandar um abraço, que é do PSOL, né? Projeto, eu já estou fazendo uma articulação com o vereador para o projeto. Os projetos estão na Comissão de Redação e Justiça e Trânsito e Transporte, né? Que é para fazer uma alteração na lei para manter os atuais carros, e nós estamos reivindicando também a demarcação na horizontal e na vertical de todos os pontos de entrega rápida, para a dona de casa visualizar e ficar mais fácil, assim que nem tem um ponto de táxi, né? A gente está reivindicando isso. Fora disso, estamos desenvolvendo o projeto do aplicativo, estamos desenvolvendo o projeto da aposentadoria da categoria que a gente vai apresentar, né, que a gente está preocupado também aí com o futuro da categoria. E a ideia da licitação é o quê? É que, no eventual falecimento, a concessão do ponto do companheiro, né, fique para a família, né, assim como é o ponto de táxi, assim como é o tiro da perua escolar. Né, eles têm a concessão, né? Funciona dessa forma. Então, a gente está buscando muito profissionalizar a categoria para chegar a esse objetivo, né? A gente entende que a gente vai chegar, porque nós já demos grandes avanços, né? A gente considera que foi grandes avanços na categoria.
Agora, é uma categoria que 4.000 trabalhadores a gente representa na nossa base territorial. A ideia é, quando a gente fechar esse pacote em Guarulhos, levar para o Alto Tietê e, consequentemente, levar isso para o estado de São Paulo. Certo. E para levar aí para o estado de São Paulo, existe alguma articulação, né, a respeito, né, de como trazer para outras cidades, como, por exemplo, aqui em São José dos Campos? Olha, a gente não conseguiu ainda, eu sou um cara muito focado, né? Eu estou muito focado em resolver isso em Guarulhos, porque resolvendo esse modelo em Guarulhos, automaticamente, através dos consórcios de prefeito, eu consigo levar para o Alto Tietê, e levando isso para o Alto Tietê, através de um deputado estadual ou de um deputado federal, a gente consegue apresentar um projeto de lei regulamentando a categoria no estado de São Paulo inteiro, né? Aí a gente pega esse modelo e leva para as respectivas cidades, que nem a cidade de São José do Campo, que é uma cidade importante, né, estratégica, né? Sim. Esse Pode falar, desculpa. é esse o objetivo. Certo. Você tem contatos aí né, na Alesp e na Câmara Federal, né? Você falou em fazer essa ponte. Eu tenho um contato tanto na LEGE como na Câmara Federal, né? Tem dois companheiros aí que estão nos ajudando, né? Que é o Eno Tato e o Nilton Tato, né? Eles colocaram aí à disposição aí os gabinetes deles, né? Que a gente vai estar levando essa demanda para eles, né? Porque a gente pretende consolidar esse serviço no estado de São Paulo, porque é um serviço muito importante. Além disso, a gente vai estar gerando emprego, né? Gerando emprego, você está garantindo renda, né? Garantindo renda, você está garantindo dignidade para as pessoas, né? Porque tem situação, só para você ter ideia, né? Hoje o salário mínimo está em torno de 1.054, se eu não estou enganado, né? Mas tem alguns pontos que chega a dar uma rentabilidade aí para os nossos companheiros de R$ 4.000, né? Chega a ser um salário razoável, né? Entendeu? Então é isso, né? Mas estamos nessa luta, a gente está focado muito nessa luta, né? Eu já estou no comando dessa entidade há 5 anos. Essa entidade ela começou a ganhar força a partir do momento que eu assumi a entidade, né? Eu comecei a alavancar, né? Mas a gente precisa de grandes parceiros, né? E até quero te agradecer de você estar dando essa oportunidade aqui para a gente estar expressando o nosso projeto, expressando o que a gente quer, qual é a nossa ideia. A nossa ideia não é tirar emprego de ninguém. A nossa ideia é somar, multiplicar, é garantir que a dona de casa receba com rapidez e conforto a sua compra, né? Ou ela junto com a compra, ou via online. A gente quer garantir isso, né? Sendo que a questão do aplicativo, com todo o respeito que eu tenho aos companheiros do aplicativo, ela solicita lá e ela não sabe quem é que vai. E a gente já está no mercado, né? Porque a gente chega, tem mercado que nós chegamos 7 horas da manhã e saímos 10 da noite. Entendeu? Serviço de mercado é um serviço que ele funciona de domingo a domingo, né? E esse aplicativo aí que vocês pretendem montar funcionaria como uma empresa que gera lucro? Esse aplicativo que a gente está montando você sabe que o aplicativo ele não tem ele é sem fronteira, né? Mas é um aplicativo que a gente pretende lançar somente na nossa base territorial, né? Com nossos companheiros, né? É claro, evidente que o motorista que for solicitar o aplicativo, for baixar o aplicativo no celular dele, ele vai ter que atender algumas regras, assim que nem o Uber e o 99, né? Então, a gente quer a garantia de manter os nossos companheiros, né? E ampliar para alguns companheiros sem dar um desequilíbrio, né? A gente vai seguir essa regra. Mas nós não queremos, nós não estamos focados. É claro que o sucesso é natural e o dinheiro vem depois, mas nós não estamos focados só na questão financeira, né? Tanto é que esse aplicativo nosso, nós hoje o Uber e o 99 cobram em torno de 25% a 30% cada corrida. Nós vamos cobrar só 10% cada corrida. E a ideia nossa
passar imediatamente o valor da corrida para a conta do companheiro, né? Então, uma corrida de R$10, 10%, R$1 fica para a manutenção do SOF e R$9 já vai para a conta do motorista. É esse o nosso objetivo. Certo. E questão de salário, o Fagner, né? Como que funcionaria nesse aplicativo, né? Porque a gente está falando aqui, né, que da questão do trabalhador autônomo, né, e da CLT, e que a gente sabe que o trabalhador autônomo não recebe um salário fixo, né? Tem que recebe a medida quanto que ele trabalha. Se ele trabalha muito, recebe um determinado salário X. Se ele trabalha pouco, recebe um determinado salário X. Isso aí é bastante complicado porque, por exemplo, né, não tem uma jornada de horas de trabalho fixa como outras categorias têm. Né? Como que vocês vão organizar em relação a isso? A questão de salário e a questão da jornada. Então, as duas questões são extremamente importantes. Vamos primeiro na questão da jornada. A ideia, né, os mercados geralmente eles abrem 8 da manhã e eles fecham por volta das 10 da noite, né? Então, aproximadamente aí você tem aí 10 e 4, 14 horas. A ideia nossa é dividir em 7 horas, 2 motoristas trabalhar por dia, um no período da manhã e outro no período da tarde, né? Que essa carga horária também ela não pode ser muito excessiva, porque isso tem um desgaste mental, físico, né, irritação devido ao trânsito, né, causa alguns problemas de hemorroida nos companheiros, né, tem que se pensar nisso, né. Fora disso, ele precisa fazer a manutenção do carro devido à questão da depreciação do carro, né, para rodar mais, é evidente que ele gasta mais, né. Tem a questão do combustível que está muito caro, você sabe disso melhor do que eu, né? Então, a gente está pensando, a gente está trabalhando toda essa situação para organizar isso no processo da licitação, né? Agora, referente ao salário, a ideia do aplicativo é a gente se modernizar e a gente incrementar a receita, porque nós do sindicato, além da gente ter o sindicato, a gente tem a cooperativa, que é a Copa Entrega, que também é na mesma base territorial. A ideia da cooperativa é a cooperativa cuidar das questões operacionais e as questões institucionais com o prefeito, governador, deputado, essa relação ser feita pelo sindicato, né? Então, a ideia é a cooperativa também dar uma organizada nisso. Nós vamos trabalhar muito com divulgações nas redes sociais, Instagram, o Twitter, Facebook, o WhatsApp, né, o YouTube. Nós vamos divulgar bastante, porque a gente quer divulgar essa marca, né, para a dona de casa, para ela saber que existe um aplicativo que garante que a gente venha com segurança pegar ela na sua residência, levar para o mercado e trazer ela de volta. Então, a ideia do aplicativo também é a ideia de dar uma incrementada no salário. E o que significa modernizar para você, né? Você usou essa palavra várias vezes. Qual é o significado dessa palavra para você? A questão da modernização ela é fundamental em vários aspectos, né? Nós estamos aí com diversas empresas que estão sendo implementadas no Brasil, né? A empresa 5G, 6G, né? A questão da informatização, a questão da modernização. Nós entendemos que isso é fundamental, por quê? Porque esse novo mercado está nascendo e esse novo mercado está chegando e a gente tem que ser inserido nesse mercado. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, ficar fora desse contexto, porque se a gente ficar fora do contexto da modernização, o que vai acontecer? Nós vamos ficar para trás, nós vamos perder cliente, nós vamos perder parceiro, né? E a organização é fundamental, Guilherme. A questão de organização, planejamento estratégico, avaliação, né? Se a gente não trabalha com isso, a gente fica perdido, cara. A gente é engolido com muita rapidez. Certo. Então, vamos sair um pouquinho aí do Cinti Entrega e ir para a segunda parte, né, do nosso debate, falar um pouquinho aí de política nacional, né?
Tá certo que a pergunta que o povo fazer é bastante ampla, eu estaria margem, inclusive, para uma outra entrevista, né? Não é essa a intenção, mas eu queria te perguntar, né, como que você está vendo o cenário político aí do Brasil? Olha, na verdade, nós estamos vivendo no Brasil um estado de exceção, né? Nós temos um presidente que é ruim, desarticulado, um cara que nunca administrou uma adega sequer, um cara que sempre foi da velha política, sempre participou do Centrão, apresentou alguns projetos sem importância nenhuma, um cara que tem envolvimento com crime organizado, que tem envolvimento com miliciano, com rachadinha, um cara que enriqueceu ele e seus filhos ilicitamente, e aproximadamente a família tem cerca de 50 apartamentos, né? Um cara que está envolvido num mar de corrupção, né? Um cara que não gerou emprego, não distribuiu renda, não investiu na educação, não investiu na saúde, um cara que vive criando cortina de fumaça para esconder as suas maracutaias. Recentemente, nós tivemos o caso aí do MEC, né? A rachadinha que envolve os pastores, né? Eu, geralmente, não nego para ninguém, até queria deixar registrado aqui, eu sou pastor, né? Mas eu sou pastor protestante, eu tenho uma linha mais protestante, não sou conservador. Eu não uso, quando eu vou em qualquer lugar, eu não uso a minha crença para tentar angariar voto, né? Eu não uso a minha família, né? Geralmente quem usa a família e a crença são picareta, né? Você tem que mostrar que você tem compromisso com o povo, independentemente da religião, da sua crença, né? Eu, particularmente, não acredito nesse governo. Esse governo é muito ruim. Nós temos aí com cerca de 19 milhões de brasileiros passando fome. Nós estamos com 100 milhões que come hoje e não come amanhã. Nós estamos direto e indiretamente com 30 milhões de desempregados. Nós estamos com 70 milhões que está com nome sujo no SPC e no Serasa. Nós perdemos 650 mil pais de família, mãe, avô, avó, filhos, famílias que estão chorando hoje, que não conseguem ver mais seus entes queridos por conta de uma política negacionista. E é um governo envolvido em corrupção, em maracutaia. Eu não acredito nesse governo. Nós precisamos pensar num Brasil melhor, e não é com esse governo. Certo. Ô, Wagner, existe um debate aí, né, entre, né, as pessoas que estão aí organizadas aí na luta, né, que é um debate do ano passado e acho que esse debate ainda é válido, apesar de estarmos aí as eleições batendo a porta, que é se tira o Bolsonaro agora ou se tira, ou espera, né, outubro, né, para a gente tirar esse governo. Na sua opinião, o que deveria fazer, né? Porque para mim, né, particularmente, né, e uma opinião minha, a gente tinha que tirar o Bolsonaro para ontem. O que você acha? Na verdade, a esquerda, no geral, né, a esquerda, no geral, envolvendo aí o PT, o PSOL, né, o PDT, o PSB, né, e o PCdoB, ela perdeu o time, né? E nós também não tivemos apoio da sociedade civil organizada, né? Para mim, esse cara ele já tinha que ser caçado há um ano atrás, né? Nesse momento, eu entendo que nós temos que fortalecer um projeto que é um projeto de transformação, geração de emprego, reativação da indústria nacional, investimento na educação, na saúde, na ciência, investimento no esporte, na cultura, né? E esse projeto, hoje, só tem um cara que tem condições de trazer esse Brasil melhor. É o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É claro que só eleger ele não é suficiente. Nós temos que eleger também uma boa bancada de esquerda. Não interessa se é do PSOL, do PCdoB, do PDT, do PSB, da Rede, ou até mesmo do PV, que são esses partidos que estão inseridos. Nós precisamos dar um chega para lá no Bolsonaro nas eleições e também no Centrão, que é um câncer que já está administrando esse país há mais de 30 anos. Centrão, dentro da época do regime militar, eles quem mandam no Brasil. Esses caras precisam tomar uma bica. Certo.
Ô Wagner, aí uma pergunta mais polêmica, né? Né, você falou aí do Centrão, né? Pelo que você me falou aqui, aí a gente pode entrar mais nesse assunto, né? O Sinti Entrega tem filiação aí com a força sindical, né? E qual que é a relação da força aí com o Paulinho, né? Que para mim a impressão que eu tenho é que o Paulinho pertence a esse centrão, né? Estou enganado ou não? Você está correto. O Paulinho, ele é presidente do Solidariedade, né? Ele é presidente de honra da nova da Força Sindical, né? Mas eu posso te garantir, né? Aliás, eu sou dirigente da Força Sindical. A Força Sindical, ela é lulista, vai trabalhar muito forte para eleger o presidente Lula. Quero até mandar um abraço ao companheiro Miguel, que é o presidente nacional da Força Sindical, e o companheiro Juruna, né? Esses companheiros estão focados em eleger o presidente Lula, né? Então, aliás, as centrais, na sua totalidade, né, eu posso te garantir que 98% são lulistas e vai trabalhar para eleger o presidente Lula, né? O Paulinho é um caso à parte, né? O Paulinho criou aí o Solidariedade, né? E tem as marrações políticas dele, né? Aliás, ele também vai estar no palanque, está apoiando o presidente Lula, né? Mas é um cara que, de certa forma, é ligado ao Centrão. Certo. E eu queria que você falasse aí um pouco, né? O que né, vocês aí da Força vêm fazendo, né, frente a esse momento aí do país, né? Quais têm sido aí as ações aí da Força Sindical? A Força Sindical Nacional, recentemente, ela passou por um congresso nacional, onde a gente reconduziu o nosso companheiro Miguel Torres, presidente da Central, né? Aonde a gente vem organizando nos 27 estados, né? A gente vem fazendo plenária com os presidentes estaduais, né? A gente vem fazendo a assembleia, a gente vem organizando. Está previsto agora no mês de abril um grande encontro nacional de todas as centrais para declarar apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a gente está muito focado nisso, né? O movimento sindical também está focado em fazer uma campanha de conscientização para a nossa juventude, de 16 a 18 anos, tirar o título de eleitor, que é para tirar o Bolsonaro. A gente está... Porque não basta só dizer fora Bolsonaro, né? Tem que dizer fora Bolsonaro e tem que ir lá e votar contra o Bolsonaro, entendeu? Então, nós estamos fazendo essa campanha, estamos fortalecendo essa campanha, que nós entendemos que é uma campanha importante, né? A gente não consegue ver para o Brasil outra alternativa nesse momento, se não for o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o Lula tem deixado bem claro, se não for para mim fazer melhor do que eu fiz no primeiro e no segundo mandato, eu não seria candidato, né? E melhor foi o quê? Ciência Sem Fronteira, Brasil Sorridente, 87% da transposição do Rio São Francisco, criou o BRICS, que envolve Brasil, China, Rússia e Índia, certo? Pagou a dívida externa, deixou 480 bilhões de reserva cambiais, tirou mais de 20 milhões que estava abaixo da linha da pobreza, criou o SAMU, criou a UPA, né? Inseriu, deu dignidade ao nosso povo, né? Ao nosso povo, né? É esse tipo de governo que a gente quer, um governo para todos, né? O atual governo é um governo da minoria, é um governo dos empresários, dos banqueiros, do latifundiário, dos milicianos, do alto comando do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e da Polícia Militar. Esse tipo de governo para nós não serve, entendeu? Então, nós estamos caminhando para isso. Certo. Só que, assim, aí eu faço a mesma pergunta para você, já recebi, eu recebo aqui o canal, né, de tudo, né, mas desde a força, da CUT, tá com lutas e tudo mais. Eu faço a mesma pergunta que eu faço para todos os petistas que passam aqui, né? A gente tem um problema, né? Na verdade, a candidatura do Lula tem um problema, que é a presença aí possível do Geraldo Alckmin, né? Eu
eu fui professor da rede do Estado de São Paulo, né, e sei como que é bem, né, uma gestão aí do Alckmin, né? Como que você lida com isso, o Wagner? Nós entendemos que nós não temos ainda condições políticas de ter uma chapa genuinamente de esquerda, né? Nós entendemos, nós não temos ainda essa condição. Nós entendemos que a gente tem que ampliar para a gente garantir a nossa vitória, porque essa vai ser uma das piores disputas que a gente vai ter, desde a época da redemocratização. Só para você ter ideia, tem cerca de 50 mil bolsonaristas armados até os dentes. O presidente Lula já foi até ameaçado de morte. Algumas lideranças nossas já foi ameaçado de morte, né? Então, nós entendemos que tem que ampliar. O Geraldo Alckmin, ele é um cara que ele vem do PMDB, ele é da velha guarda do PMDB, da época do Mário Covas, do Franco Montoro. Ele é um pouco desse pessoal um pouco que vem lá atrás, né? Ele não é desse pessoal mais novo aí do João Dória, essa turma, né? Geraldo Alckmin, a vinda dele como vice do Lula acrescenta 4,5% na pesquisa aqui no estado de São Paulo. Para nós, isso é importante, a gente ter o Geraldo Alckmin como vice, porque o Geraldo Alckmin dá uma tranquilidade para o mercado financeiro, entendeu? E dá uma tranquilidade também para os poderosos, principalmente para o agronegócio, a vinda do Geraldo Alckmin. Mas quem vai mandar, de fato e de direito, vai ser o nosso presidente, né? Nós precisamos eleger uma boa bancada. Nós estamos nos organizando para eleger uma bancada de 250 deputados do PT, do PSOL, do PCdoB, do PSB, até do PDT, da Rede e do PV, que são os partidos que estão na linha de frente. Porque o grande debate, Guilherme, vai ser dentro do Congresso Nacional, né? E o Brasil precisa passar por grandes reformas, né? Nós precisamos passar pela reforma tributária para gerar emprego, nós precisamos passar pela reforma agrária, né? Pouca gente com muita terra e muita gente sem terra nenhuma, né? Nós precisamos passar por uma reforma sindical. O movimento sindical ainda está atrelado à década de Getúlio Vargas, né? Onde a minoria decide em detrimento da maioria, né? Nós temos que discutir o custeio da máquina sindical nessa reforma sindical. Então, tem reformas importantíssimas que tem que passar, e isso tem que passar no Congresso Nacional. Então, hoje nós temos lá a bancada da bala, nós temos uma bancada evangélica, nós temos uma bancada do agronegócio e nós temos uma bancada dos empresários. Esse pessoal não está do lado da classe trabalhadora. E a bancada da classe trabalhadora está onde, né? Então, nós precisamos eleger uma bancada progressista para a gente fazer as mudanças que o Brasil realmente mereça, né? O Geraldo Alckmin, quando o Lula foi preso injustamente, ele, em momento nenhum, teve convenções do PSDB e ele estava falando para o pessoal do partido e ele tinha que fazer aquele discurso, né? Mas ele não saiu chamando o Lula de ladrão, corrupto, né? Tem algumas fake news que correm por aí, mas ele não saiu, né? É um cara que tem o respeito do presidente Lula e tem o respeito da Executiva Nacional do PT. Certo. Agora vamos falar aí um pouco da força sindical. Eu queria que você falasse aí qual que é, né, a pegada, né, da força sindical. É um sindicato que de organizar a luta, um sindicato que busca mais as negociações, né, mais a, digamos assim, a pacificação. Qual que é da força sindical? A Força Sindical ela nasceu em 1990, no governo do Collor, né? Naquela época que nasceu a Força Sindical, ela nasceu para fazer frente à CUT, a Central Única dos Trabalhadores, né? Mas a Força Sindical, ao longo do tempo, ela vem se aperfeiçoando, né? Ela vem criando aquele sindicato classista, aquele sindicato de compromisso, aquele sindicato de reivindicação, aquele sindicato que organiza a base, né, com plenária, com assembleia, com reuniões. Eu posso te garantir que, em matéria de disputas sindical, de garantia de direito, a força sindical está no mesmo patamar da CUT, no mesmo patamar da CTB,
né, e da nova central e da UGT, né? Essas centrais elas estão no mesmo patamar, né? Garanto aqui com toda franqueza, não existe hoje uma central genuinamente de direita, não existe. Até porque esses companheiros são companheiros que vieram da base, né? E sabem que tem que ter compromisso com a base, né? Precisamos, sim, de sindicalismo classista, representativo, de organização que fortaleça o chão de fábrica, né? E que faça um trabalho de conscientização entre o trabalhador, para o trabalhador se sentir bem representado, né? Então, a Força Sindical ela vem fazendo esse trabalho constantemente, permanentemente, né? Os companheiros são companheiros de luta. Não existe hoje, dentro das centrais, nenhuma das centrais eu considero centrais pelega. Tem sindicatos que são pelego, vendido, que a direção são corrupta, são alienada com os interesses do patrão em detrimento da categoria, mas as centrais não. A centrais está num patamar bem avançado de conscientização, né? A maioria desses companheiros das centrais, eu tenho trâmite em todas as centrais, viaja aí o mundo inteiro, participa de congressos, de seminários, de reuniões na Organização Mundial do Trabalho, eles rodam o mundo inteiro, são companheiros comprometidos. Eu tenho orgulho dos companheiros das centrais sindicais, sem exceção. É isso que eu queria. Você tocou num ponto extremamente interessante aí na sua fala, Wagner, né, da força sindical nascer em contraposição à CUT, né? Até onde que né, eu gosto de estudar bastante sobre o mundo sindical, né? A força sindical, né, inclusive, nasceu inclusive com o propósito de ser uma central mais moderada, né, conforme falam os especialistas. Você concorda com isso, né, ou não, né? E, tipo, o que concretamente fez para a força sindical, na sua opinião, né, pegando aqui a sua fala, né, para se transformar um sindicato moderado para um sindicato mais combativo, uma central mais combativa? O intuito, no princípio, realmente foi esse, né? Mas, ao longo do tempo, ao passar do tempo, os dirigentes foram percebendo que o patrão e a direita, o negócio dos caras é concentrar riqueza, é concentrar patrimônio em detrimento da classe trabalhadora, né? E aí os caras se sentiram que não era seguro caminhar nesse princípio, nesse rumo, né? Porque os caras não é de fazer concessão, né? Você vê que nessa pandemia, os caras ganharam, os empresários ganharam muito dinheiro. Quem tinha muito, ganhou muito mais. Quem não tinha nada, perdeu o que tinha, né? Você pega aí o setor de transporte, né? Que é um setor muito poderoso, que não parou, diga de passagem, não parou. Os impasses do subsídio foram garantidos permanentemente, né? Você pega, por exemplo, a SP Trans na capital paulistana, ela garante para cada empresa, cada ônibus, garante 12 pneus, um repasse de 12 pneus por ano, só que os caras só usam 6. Então, tem superfaturamento em compra de peça, de gasolina, de manutenção do carro, né? Existe realmente uma máfia também no transporte, né? Então, o empresário é isso. O empresário, a empresa dele pode quebrar, mas ele em si, ele não quebra, né? Então, eu acho que os companheiros da Força Sindical perceberam que não dava para caminhar nesse rumo porque estava colocando a sua subsistência em xeque, né? E aí não dá para você entrar nessa, né? Certo, vamos aí para a última pergunta, o Wagner. Né? Você falou aí da reforma sindical, né? O que seria essa reforma sindical? Na verdade, eu particularmente defendo uma reforma sindical que seja uma reforma que atenda os ideais e os interesses das respectivas categorias, né? Nós temos que discutir, por exemplo, hoje nós temos situações de presidente de sindicato que está se perpetuando no poder 25, 30 anos, né? E o cara começa a achar que ele é dono daquilo, né? Numa reforma sindical, isso só pode garantir o cara participar de 2 mandatos consecutivos. Ele não tem direito de participar do 3º mandato. Eu acho que isso é democrático, né?
dá oportunidade a novos quadros, a novas lideranças que nascem constantemente, a novos projetos, a novas ideias, né? Nós temos que discutir também a questão do custeio sindical. Hoje, para manter uma máquina sindical, a questão do departamento médico, departamento jurídico, colônia de fera, funcionário, né? Tem um custo, e esse custo é alto, né? Hoje, para você fazer uma campanha salarial, também tem um custo. Advogado, jornalista, divulgação na mídia, mobilização, gasolina, segurança, né? Tem um custo alto, né? Eu, particularmente, eu não acho correto, né, que o cara que é sócio do sindicato ele seja beneficiado e aquele cara que não contribui também seja beneficiado, né? Então, nós temos que discutir como é que fica essa questão do custeio sindical, né? Será que é correto o cara ser beneficiado com um reajuste de 12%, ele ser beneficiado, que foi o sindicato que buscou com luta, né, de um bom ticket refeição, de uma cesta básica, e ele não quer contribuir com nada? Entendeu? Então, tem algumas coisas que a gente precisa amadurecer, a gente precisa aprofundar, né? E isso somente num grande congresso da respectiva categoria, né, para a gente chegar a um denominador comum e apresentar para o presidente Lula e para o Congresso Nacional uma minuta que atenda realmente os interesses da entidade e das categorias. Perfeito, então, Wagner Gomes, estamos aqui chegando no final de uma entrevista do canal Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a sua participação, Wagner, e peço aí volta a palavra para você fazer as considerações finais. Meu Guilherme, dizer que é uma honra ter participado dessa entrevista com você, uma entrevista muito boa, muito esclarecedora. Você abordou vários assuntos importantes. Quero aqui me colocar sempre à disposição. A hora que precisar de mim, pode contar comigo, né, para a gente construir realmente um Brasil soberano, um Brasil justo, um Brasil onde as pessoas têm direito a se alimentar pelo menos 3 vezes ao dia, onde as pessoas têm educação, saúde, saneamento, transporte, cultura, lazer. É esse Brasil que a gente quer construir, um Brasil de todos, um Brasil para todos. Então, maravilha, mais uma vez aqui agradecendo ao Wagner, agradecendo a você que nos acompanhou, que acompanhou essa entrevista. Peço aí que vocês se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Comentem essa entrevista, se vocês concordam aí com as colocações do Wagner, tirem suas dúvidas. Também, né, curta esse vídeo, curta outros vídeos também, comentem outros vídeos, se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta o nosso Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, compartilhe esse vídeo, né, e outros também, e siga a gente no Instagram. Então, acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!